A Igreja da Proteção ao líder dos caçadores de demônios zombou. Sua voz abafada e seu forte sotaque não podiam encobrir o ridículo em seu tom. Como ousa ridicularizar o nosso Deus? A raiva podia ser vista no rosto de Morandi. Nenhum bispo se deitaria e atacaria seu Deus. Não, não. Como eu ousaria ridicularizar um Deus verdadeiro? O caçador de demônios estava vestido com o traje distintivo dos mares do sul. Ele tinha pele amarela e lábios grossos, seu cabelo castanho penteado com várias pequenas tranças. É apenas. Temos a oportunidade de punir aqueles que atacam os fiéis, assim como os impostores. O suor frio roçou a testa de Morandi e ele teve uma premonição extremamente ruim. Siga as ordens do Senhor. Confira os diabos. Este líder diminuto não lhe deu a chance de fazer nada, gritando de repente quando a luz sagrada fluía para revelar que alguns feitiços do Detective Devil já estavam lançados. Leilin era um senhor de Bator, portanto, além de habilidades sagradas fundamentais, os membros de sua igreja também podiam detectar demônios. O feitiço era algo que Leilin havia inventado, e com o tempo ele se mostrou 100% preciso. Tudo isso era para dizer que os caçadores do diabo tinham autoridade quando se tratava de verificar os demônios. E assim que Morandi hesitou por um momento, a situação caiu de sua mão. Oh! A luz branca leitosa e sagrada ao redor de um dos subordinados de Morandi mudou repentinamente para um vermelho brilhante, o rosto do homem mudando alguns instantes após o feitiço ter sido lançado. Um grito de gelar o sangue soou quando o homem fez um chifre e uma camada de fogo do inferno o cercou. Este paladino se transformou em um demônio em um momento. Morandi e o resto ficaram boquiabertos com a súbita mudança feroz. Você é ousado o suficiente para abrigar um demônio, fingindo ser paladino. Que tipo de blasfêmia é essa? O líder falou em retidão. Mate todos eles. Justiça! Justiça! Gritaram os outros caçadores de demônios, uma onda aterrorizante de fogo infernal avançando no ataque. Você, como bispo, não saberia que eles haviam caído em uma armadilha. A única coisa que ele não conseguia entender era porque a Igreja da Serpente Gigante, que fizera todos os esforços para evitar colidir com eles, mudou tão repentinamente, tornando-se uma besta selvagem e louca. Toda a dúvida e espanto acabaram se condensando em uma única questão. Como você se atreve a fazer isso? Morandi rugiu. Infelizmente, ninguém respondeu. Vendo seu adversário permanecer obstinado, o líder dos caçadores emitiu uma ordem. Transformei. Numerosos caçadores do diabo de repente sorriram com malícia enquanto as tatuagens em seus corpos se tornavam ativas. Partes de seus corpos, normalmente mãos e pernas, começaram a demonizar no meio do aterrorizante fogo do inferno. Escamas vermelhas brilhantes se formaram enquanto unhas demoníacas afiadas brotavam de suas mãos. Correntes finas, como agulhas enroladas em torno de seus braços. Um caçador de diabo reteve seu intelecto humano e habilidades normais quando eles se transformaram. Além disso, eles obtiveram o físico do diabo e habilidades mágicas similares. A força dessa mudança sinistra instantaneamente afogou a resistência de seus oponentes. Até mesmo o bispo Morandi jogou fora seus trunfos, um por um, e acabou sendo queimado em cinzas pelo fogo do inferno. O líder dos caçadores do diabo deixou seu grupo, caminhando em direção ao menino e mordomo que ficara chocado estupidamente. Estou ciente de suas identidades. Por favor, siga-me. Embora ele tenha voltado à sua aparência normal, a forma assustadora de antes foi gravada na mente do menino. Isso inevitavelmente deixaria uma forte impressão nele. Seu mordomo estava em melhores condições, capaz de manter sua cortesia. Selando a admiração em seu coração, ele respondeu: caçadores de diabo. Verdadeiramente um exército formidável. Se nosso Senhor tivesse tais guardas, ele não teria encontrado sua morte tão facilmente. Depois de enviar os dois com respeito, o olhar no rosto do pequeno mudou imediatamente.
Todas as preparações são feitas. Líder. Outro caçador de diabo parecido com um macaco andou para o lado dele e sussurrou para ele: tudo está completo. A transformação do diabo foi registrada e localizamos os plebeus e nobres afetados. Bem feito. Entre em contato com a praça central do posto da igreja. Acabe com as coisas antes mesmo que elas possam reagir. O homenzinho tocou seu queixo, um olhar predatório dentro de seus olhos. A sagacidade desses subordinados era inspiradora e eles realizavam essas ações repetidamente. Foi trágico que tudo isso tenha sido condensado em algumas páginas quando eles se reportaram à sede da igreja na ilha de Banks. Tiff ergueu os óculos. Mesmo alguém como ele, com força lendária, parecia ter sido corroído pela passagem do tempo. No entanto, a verdade era que tudo isso era um ato. Sua aparência fora mudada de propósito, um velho gentil como o Papa mais aceitável para os cidadãos. Como o Papa da Igreja da Serpente Gigante, ele realizou seu trabalho muito bem até agora. O que uma vez foi o Império Sacartes, lentamente se recuperou durante tanto tempo, e estava florescendo mais uma vez. De fato, o Império de Faulen era ainda mais próspero do que Sacartes em seu auge. Mais terras foram colocadas em uso quando adquiriram tecnologia do continente, e o número de mercadorias vendidas nas ruas também cresceu em número. O mais importante era que os ofícios haviam sido introduzidos aos nativos, trazendo-os da Idade das Trevas para a Idade do Ferro. Tiff teve um sentimento de glória quando olhou para baixo da montanha em cima da qual a Igreja da Serpente Gigante ficava para olhar a capital. O Papa massageou o local entre as sobrancelhas até que seus olhos parecessem melhores, começando a ler o relatório de seus subordinados. A questão na ilha de Faulen foi muito bem tratada. A Igreja da Proteção sofreu perdas, mesmo. O responsável é chamado Tubanque. Passar o pedido, transferi-lo para a sede. Uma ordem de transferência carimbada pelo Papa foi enviada rapidamente, fazendo com que os clérigos vizinhos ficassem com inveja. O homem obviamente seria promovido. No entanto, Tubanque tinha conseguido isso lutando nas linhas de frente. Eles não tinham nada a dizer sobre isso. O filho da Igreja do Escorpião Venenoso secretamente zarpou, a caminho de um feiticeiro de alto escalão. Eles estarão aqui em 10 dias. Virando-se para o próximo documento, uma expressão raramente vista apareceu na casa de Tiff. Cara, eu preciso da orientação do senhor. Tiff se levantou e se arrumou antes de ir para a parte de trás da igreja. Este lugar era proibido dentro da igreja, até mesmo poucos e distantes entre si. A falta de pessoas deu-lhe uma atmosfera de reclusão. O palácio de mármore original tinha sido desgastado pelo tempo, seu brilho mudando para um de charme arcaico. Havia um enorme santuário atrás da sede da Igreja da Serpente Gigante. Uma estátua do deus da serpente emplumada Kukulkan estava dentro, construída sobre 99 pilares de mármore, enquanto emanava um traço de brilho sagrado. Mestre, vocês são as estrelas no céu, com a autoridade dos massacres. Todos os plebeus se arrastam sob a proteção de suas asas. Tiff começou a rezar. O fio da fé conectou-se à estátua, e a serpente emplumada zumbiu quando um jovem emergiu do esplendor dourado. Tiff baixou o corpo ainda mais. Seu mestre chegou. Tiff. Leilin estava usando uma túnica branca solta, cada centímetro de seu corpo impecável como resultado de seu fogo de Deus. A luz dourada brilhou em seus olhos quando ele olhou para Tiff. Eu soube do incidente com a Igreja Escorpião Venenoso. Você fez bem. A primeira coisa que Leilin fez foi aprovar o trabalho de Tiff. Ele continuou com sua decisão. Quando eles chegarem aqui, traga-os para mim. Eu os receberei pessoalmente. Seu desejo é uma ordem. Que sua divindade se espalhe pelo mundo. Tiff respondeu animada. Leilin sempre manteve um perfil discreto, totalmente diferente de sua atitude atual. Ele naturalmente sabia que seu senhor havia decidido mudar suas ações,
E essa mudança causaria uma enorme transformação no plano material primordial. Está na hora. Tiff reprimiu a alegria em seu coração, retirando-se devagar. Um sujeito tão inteligente. O brilho dourado nos olhos de Leilin ficou ainda mais ofuscante quando ele olhou para as costas de Tiff. 100 anos haviam se passado no plano astral, e o mundo dos deuses havia passado por um período de tempo ainda maior. Seus preparativos para a ascensão finalmente foram concluídos. Leilin não pode deixar de dar uma olhada em seu próprio status. Leilin Fallen. Raça: humana. Semideus. Categoria 27. Arcanista. Legendary. Força: 21. Agilidade: 21. Vitalidade: 21. Espírito: 27. Energia arcana: 270. Força divina: 200. 200. Status: saudável. Talentos: resistência lendária, erudita, corpo perfeito intermediário, visão do Drianscape. Especialidades: detecção da força origine, amplificação da força de origem, ilusões. Minha força divina finalmente se manifestou. Ele parecia estar feliz. A população da ilha também aumentou, e é suficiente para apoiar um deus dos massacres. Tudo está pronto.